eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós lemos em 1 Coríntios 2, mas como está escrito no 9, as coisas que o olho não viu, as coisas que o olho não viu, ninguém viu Jesus, uma vida daquele jeito, ninguém, uma vida completamente diferente desse mundo. E o ouvido não ouviu, também nenhum ouvido da face da terra ouviu o que saiu dos lábios de Jesus, nunca. E não subiram ao coração do homem, jamais o que Jesus trouxe passou no coração de algum ser humano, nunca foi refletido no homem o que foi refletido por Jesus. Nunca. Assim dava bem descrever o ser humano sem Cristo, né? Como diz a Bíblia. Sem nada de Deus. Amém? Mas essas coisas, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Foi revelado pelo Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Só o Espírito faz isso. Porque qual dos homens são as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? É claro, quem sabe as coisas do homem? Quem sabe as coisas do mundo? O Espírito do homem que nele está. Nós sabemos as coisas desse mundo, o nosso Espírito. Só sem o Espírito de Deus, o que domina a gente são as coisas da terra. A gente fala da terra. A gente sabe da terra, e só fala do que vê, do que ouve, o que tem nesse mundo. Amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Mas nós não sabemos nada de Deus. O Espírito que veio revelar. Nada. A gente nem sonhava que podia ter acesso ao Pai, nunca. Amém? Então, isso aqui é para você, isso aqui é para mim, isso aqui é você, isso aqui sou eu, amém? Mas Deus não revelou por seus, porque todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, amém? Ninguém sabe as coisas de Deus, ninguém, senão o Espírito de Deus, amém? Só o Espírito de Deus. Então, para começar, quem não tem o Espírito ainda não sabe nada de Deus. Fecha aí. Por isso que quem tem, que a Bíblia diz em Romanos 8:9, que quem não tem o Espírito não tem Deus. Só quem tem o Espírito sabe as coisas de Deus e tem experiência com elas. Amém? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo para ficar agora deixando o mundo governar a gente. Saiu. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Se não fosse o Espírito, ninguém. Amém? Então, sem o Espírito, não podemos conhecer a graça manifestada lá na cruz. De graça. Amém? Glórias a Deus.
Então, e o Senhor nos conhece, sabe quem tem o Espírito dele e quem não tem, quem ainda está com o espírito humano do homem ainda, e sabe que a solução é receber o Espírito dele, ele deu, pela fé recebe, está escrito aqui, mas nós não recebemos o Espírito para ficar ainda nos governando do mundo, recebemos o Espírito de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que aconteceu na cruz, amém? Sem o Espírito vamos ficar vagueando e feito coisa que não aconteceu nada na cruz, mas com o Espírito eu me enquadro, amém? E nós lemos aqui que esse Salvador espetacular, que é claro que tinha que ser diferente, a Bíblia diz que no Hebreus 4,15 diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, completamente diferente da humanidade, que toda hora peca, toda hora cai. Ele em tudo, como nós, como ser humano, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E nós vemos lá, quando ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás, cheio de fome, não tinha comido, Satanás oferece pão. Transforma, se tu é. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. É diferente. Ele não se prendeu na matéria. Ele falou que fazer a vontade do Pai, ele falou em João que isso que alimentava ele. Então não tem que transformar pedra em pão para te provar que eu sou filho, se tu é filho. Não, o pão vem na hora certa e ele que dá. Eu não preciso fazer nada para te provar nada. Amém? Amém? Depois se joga daí, ou é antes, se joga daí, porque está escrito lá, não, mas se eu fizer isso é uma loucura, eu estou tentando o meu Deus. E a Bíblia diz também, a Bíblia está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. É o diabo completamente louco, né? Tentando o glorioso. Então, ó, tá vendo? Tudo isso eu te dou, de acordo com o espírito humano, que quer essas coisas. Mas ele fala, não, também está escrito, adorarás só o Senhor teu Deus. Quero nada disso, eu quero adorar o Pai. Amém? E a Bíblia diz que o diabo saiu fora, aí veio, estava com fome, e o anjo o serviu. Amém? Esse ser maravilhoso que através dele nós recebemos o Espírito Santo. Então, quando você e eu, e aqui a tentação era para Jesus praticar o mal. Se Jesus fizesse alguma coisa disso aqui, nós não seríamos salvos. Se Jesus fizesse o que o diabo estava mandando, usando a Bíblia, ele ia pecar. Então era uma tentação para a prática do mal, fazer aquilo que o Pai não ia se agradar, não teria salvação. Mas ele em tudo foi tentado, aí é em tudo, foi tentado como nós, em tudo. Então você não passa nenhuma tentação que ele não tenha enfrentado. Toda tentação que você passe e eu passo, ele passou. E como ser humano, só que com a presença do Espírito. E em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você acorda, se levanta, já vai começar o teu dia. Ou se inclinar para a carne, ou se inclinar para o Espírito. Quem se inclina para a carne, morte. Quem se inclina para o Espírito, vida e paz. Durante o dia, os dias são maus, então vai vir as tentações, que está ligado às minhas vontades. Sei que tu está com fome, transforma essa pedra em pão. Sei que nas aflições tu vai negar, tu vai querer preservar a sua vida. Nas calamidades são tentações para falar que Deus não está no controle de tudo. Então as tentações é para satisfazer a vontade do Senhor, buscar os interesses dele ou o nosso. Somos tentados.
e vem na mente. Amém? Bem-aventurado no 12, 1:12. Bem-aventurado, mais do que feliz, o varão que sofre a tentação, que ela vem. Amém? Por quê? Porque ele é um bem-aventurado? Porque quando for provado, naquele grande dia, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, quem é esse Senhor aqui? A qual o Senhor é Jesus, amém? Tem prometido a grande promessa aos que o amam. Essa promessa é para quem ama Jesus, amém? Mas para ninguém, é para quem ama Jesus. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém dessa terra, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, você, quando estiver sendo tentado dia a dia, Deus não pode ser tentado, e nem pode tentar ninguém, porque o mal não faz parte dele, ele não tenta ninguém, amém? E ele não pode ser tentado pelo mal, então como é que ele vai usar o mal para te tentar? Impossível, não tem como. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É você. Amém? Amém ou não amém? Você já acorda, eu já acordo querendo fazer a minha vontade. Eu quero saber o que se recebi alguma mensagem de madrugada. Eu vou logo de manhã para saber qual foi a mensagem. Aí eu já fico conectado nas obras do capeta. Viu? E a mensagem dele está aqui. Mas eu dei lugar, o diabo já tirou. É assim. É assim ou não? Mas cada um é tentado quando atraído, amém? Atraído é o quê? Aqui é o sentido, é tipo uma isca, igual lá no mar. Quando olha, o que é que a gente está olhando? A Bíblia diz para olhar com os olhos fitos em Jesus. Mas a gente está olhando o quê? A gente está olhando aquilo que está dominando a nossa mente. É o que a gente está de olho. Se teus olhos forem bons, então para onde tu está olhando, tu vai acordar, já olhar para aquilo, porque tu visualiza o que tu quer, tu materializa o que está na tua mente. É uma isca para tu ir buscar aquilo, amém? E cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodado é permitir, amém, irmão? Engodado é o engano, é algo que mostra que aquilo fosse uma solução para nossas vidas, que vai satisfazer, vai preencher, e preenche, é tudo engano, não preenche, amém? Pela sua própria concupiscência, seu desejo, depois havendo a concupiscência, prestou atenção, a concupiscência é o nosso desejo, a nossa vontade. Depois, havendo a concupiscência concebido, o quê? Sabe o que é concebido? Você, o que vem na tua mente para você viver, para você acha normal e permite. Você não vê problema nenhum. É aquilo que tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você permitiu. Você aceita viver dessa forma e ainda achar que é de Jesus. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Sabe o que é dar à luz ao pecado? Pode ficar. E quando é praticado, gera morte. Então, quando a inclinação, aí viu onde vai? A inclinação para mim, morte. A inclinação para o Espírito, vida e paz. Amém? Viu como é que o Espírito não tem confusão? Esse livro
foi inspirado pelo Espírito usando Tiago. O que nós citamos aqui foi o Espírito usando Paulo em Romanos, mas se encaixa, porque é o mesmo Espírito. Amém? Amém ou não amém? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Então é sempre em relação ao mundo, é sempre o espírito humano, sempre querendo fazer a nossa vontade. Quando em qualquer situação tem que reinar o espírito, que o escape não é nada mais, nada menos do que, o escape é saída. O escape é saída. Tem uma saída. Tem. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, que nós lemos, que não veio e não vai vir nenhuma tentação sobre vós que não seja humana. É que ele passou, é tudo humana. Presta atenção, mas nós humanos estamos com o imortal. Mas a Bíblia diz que junto, e ele diz, eu não vou dar nada a vocês, não vou permitir que venha sobre vós nenhuma tentação que vocês não possam suportar. Então, presta atenção, a Bíblia diz que você pode suportar resistência. Não vou permitir que venha nada sobre vós que vocês não possais suportar, mas junto com ela vem a saída. Viu? Tem desculpa? Não tem desculpa. Quem se inclina para a carne não tem desculpa. Só não está tomando posse do escape. Só não é guiado pelo Espírito Santo porque ainda não recebeu. E o viver dessa forma, o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alguém pelo Espírito Santo que fala uma coisa dessa, não pode ser o pecador do capítulo 7 de Romanos. Sejam meus imitadores, miserável, que não consegue se livrar do mal, assim como eu sou de Jesus. Não bate. E por que essa defesa tanto para falar até que nós somos pecadores, o apóstolo Paulo não conseguiu, era um homem miserável, não consegue, será que isso ainda não domina nosso coração? Só que não tem nada a ver, a interpretação errada, porque o que nunca pecou, o Espírito Santo usou, e não é mentira, o apóstolo Paulo para falar, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e foi o Espírito Santo que inspirou Paulo para falar em 1 Coríntios 10, 13, que não vai vir sobre vós tentação nenhuma que não possais suportar, mas junto com a tentação, ele está falando, eu experimento isso, vem o escape. O Espírito Santo não foi que foi da boca de um homem chamado Paulo, mas inspirado essa verdade pelo Espírito. Que não vai vir, não vem nada. João Batista sabia que podia perder a cabeça. Deus olhou e viu, isso tu pode suportar. Perder a cabeça. Isso tu pode suportar, perder amizades. É tudo humano. Mas o sobrenatural chega. Amém? Esse mesmo, abre a palavra do Senhor em Gálatas 6,14. Diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Quem vai levar ele, querer fazer ele a pecar, os desejos dele? Isso vai vir do mundo.
longe de mim gloriar-me, seja lá o que for, a não ser na cruz de Cristo. Ele entendeu o que aconteceu na cruz, pela qual a cruz. Então é por causa daquela obra lá na cruz, com a presença do Espírito, eu entendendo o que aconteceu na cruz, que eu vivo isso aqui. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o mundo humano pode vir com todas as tentações que para mim ele está morto. E eu morto para ele. Não tinha mais nada desse mundo que agradasse o apóstolo Paulo, o qual falou que tudo aquilo que ele fundamentava a vida dele como algo bom, ele viu que era uma tremenda perda, por causa do conhecimento de Jesus, que na verdade, comparado ao conhecimento de Jesus, ele considerava depois tudo que ele fundamentava a vida dele como tal, como esterco, por causa do conhecimento do Senhor Jesus. Aí se tudo que passou a ser esterco vem tentar ele já está com escape, ele toma posse, para não cair mais em tentação. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vou mandar o escape. Tá, eu vou mandar sempre o escape. Cair em tentação, praticar o que Deus não quer, porque simplesmente somos engodados e atraídos pelos nossos desejos. A culpa é nossa. Então, toda vez que eu faço a minha vontade, eu peco contra Deus, eu traio Ele. E a verdade dele está toda aqui, inspirada pelo Espírito, mas nós somos influenciados por Ele. Então, em nome de Jesus, porque estamos mortos, morremos na cruz, para andar em novidade de vida. Qual é a vitória que vence o mundo? Não deixa a tentação nos dominar, a nossa fé. Tudo se encaixa para nós levarmos uma vida santa, e o Espírito Santo foi dado para nós entendermos o que nos foi dado de graça. E quando eu entendo isso, a tentação, o querer viver mais na carne, não é o principal. Tu não quer, porque tu sabe quem tu era e agora tu sabe o que aconteceu e o que tu pode ser. Está repreendido esse nome de Jesus. Vai vir para nós vivemos a nossa vontade, sendo engodado, vivendo 24 horas fazendo a sua vontade e acreditando que está bem, nem ligando mais para levar uma vida miserável, nem ligando, já é normal. Não, não é normal não, que o Tiago mesmo diz, pelo Espírito Santo, considerai as vossas misérias. Vocês estão caindo o tempo todo em tentações e falando que está tudo bem. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que depois de ser provado, vai receber a coroa da glória. E sabe qual é o processo? Tu passa no processo, tu vence a tentação. Sabe o que ocorre? A obra da santificação. Porque nós somos purificados, santificados na obediência à verdade. Veio a tentação para você desobedecer, tu obedece, vai sendo limpo. Veio a tentação, tu obedece, vai sendo limpo. E vai ocorrendo, então daqui a pouco, lá naquele grande dia, quando for provado naquele dia, a coroa da glória. Para quem? Para só aqueles que amam Jesus. Vamos colocar de pé, irmão.